Notas sobre o olhar, notas sobre o olhar, notas sobre Jim Morrison. Então, estamos aqui abrindo as portas da percepção, e cada um de nós, Meire Viana, Draulio Carvalho, Helder Modesto, cada um de nós vai ter a sua percepção, seu olhar sobre Jim Morrison. E estamos aí com os nossos livros, o meu para ser lançado, o do Draulio, do Helder, que já foram lançados e que voltam à cena, e é o espaço que a gente tem para divulgar a arte do Jim Morrison. Quando falo a arte, que tem uma dimensão muito maior, né? A gente fala do poeta, mas o poeta na sua completude, porque o Jim era um artista, é um artista que transitou por várias formas de arte, várias manifestações artísticas, né? O teatro, a percepção do cinema que é vista em alguns poemas, toda essa teatralidade que ele jogou na poesia, e essa complexidade que é o de Morrison e que é desconhecido, completamente desconhecido do grande público, que só conhece o artista por ser um líder de uma banda de rock, um vocalista da banda The Doors. Então, estamos aqui para desmistificar essa figura que se limitou, né, que foi somente pelos holofotes, foi visto como um artista do rock. E é isso. Vamos falando aqui, tecer algumas considerações. Helder, Draulio. Ok. Bom, eu tenho algumas perguntas, seguindo o que a Meire falou, né? Algumas perguntas para o Draulio, que vão ajudar aqueles que querem saber mais sobre o Jim Morrison, além daquela estereotipia já que vem do filme, até o rock, né? Então, tem muitas coisas que Morrison, que fazem parte daquilo que o Morrison, enquanto artista, criou, que é desconhecido. E umas questões que eu gostaria de perguntar para o Traulio, que escreveu um livro que eu recomendo sempre, né? E esse que eu estou com ele aqui, e quem quiser adquirir, já, enfim, está aí à disposição na internet, todo mundo é esse que eu... Exato. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho bastante atual para o nosso tempo, e que está no livro do Draulio, que é o seguinte: o Draulio, no livro você fala o seguinte: o Tocqueville, os românticos alemães, Nietzsche e até Heidegger, de acordo com Levi, criticam o absolutismo da modernidade, como se ela fosse a única forma moderna de se relacionar com a vida. Para Levi, a não percepção de duas modernidades, aquela ligada aos renascentistas, portanto, crítico, criativo, e a modernidade materialista. É uma crítica que nega o espírito moderno dentro de uma perspectiva tradicional, distorcendo a concepção da subjetividade, ligando-a a um individualismo sem limites. Então, dentro disso, existe essa distorção, quer dizer, há uma crítica aqui, porque existe aqui duas, para o Levi, né? Tem aquela modernidade ligada ao renascentismo, portanto, que eles eram críticos, criativos, e essa modernidade, que você já falou muitas vezes aqui, nós já comentamos dela, inclusive, que é mais materialista que nega dentro disso a perspectiva tradicional, que distorce, há uma distorção dessa subjetividade que ela liga, portanto, a essa questão da individualismo, que é bem aquilo que é espírito do nosso tempo, esse individualismo, né? Que não é um individualismo, como você aponta aqui, uma subjetividade. Se não é uma subjetividade, portanto, ela é acrítica. E sendo acrítica,
essa individualismo é aquilo que também, como problema, levou a distopia, que você vai colocar mais na frente aqui, que é o que você está procurando, falando aqui na frente, levou a uma crise da utopia. Já que esse individualismo sem limites, como você colocou, o que ela trouxe? Uma distorção. Não é uma modernidade, aquela de uma subjetividade, ela está desintegrou-se com a forma de sem limites. Não é crítica porque não é aquela do Renascimento. Não é aquela que você colocou aqui como sendo crítico criativo, que era do Renascimento. Portanto, de fato, como você colocou, temos um problema aí. O que temos, então, que sobrou é um individualismo sem limites, que é o que nós vemos hoje. Esse individualismo, tudo, né, você vê as pessoas dizendo que elas são livres. Até mesmo confronto com se confronta muito com aquilo que, por exemplo, as leis que os anarcocapitalistas, ou né, essa política mais em voga agora, querem se passar por perseguidos quando eles né, infringem a lei e acham que a lei é que né, estão perseguindo. Então, eles falam isso em nome da liberdade. Quer dizer, é um individualismo, esse individualismo pensa mesmo em si, um narcisismo, é um individualismo de tamanha forma que essa crise toda que você já refere no livro, que é uma distopia, e não possibilita que nós tenhamos aí como pensar uma utopia, desligou-se disso. Não, na política nem na sociedade, nós não temos mais esse horizonte por conta dessa crise já descrita por você, que eu mencionei aqui. Como é que você pensa, como é que você vê isso agora, dentro dessa atualidade da política que está acontecendo, e ligando isso aqui ao que Morrison já falou também, né, sobre essa denúncia que ele já fazia antes, né, das pessoas assumirem mais responsabilidades, né? Quando ele vai dizer que as pessoas deveriam participar mais da vida em termos de crítico, ser mais críticas, mais responsável por aquilo que é de um interesse não só coletivo. Por exemplo, ele falando dos anos 60, onde ele dizia que as pessoas deveriam participar mais e não deixar que outros poucos dirigissem as nossas próprias vidas. Ou seja, cada um deveria ter essa responsabilidade. Me parece que isso foge daquilo que você está falando aqui no livro, que o que interessa agora é o individualismo, esse individualismo sem limites, e que ele acaba por levar a uma crise de distopia. Quer dizer, o que nós construiremos agora dentro desse individualismo sem limites? Como é que você vê isso? Caramba, Helder, essa pergunta sua, ela é, é profunda demais e, e muito ampla, porque você foi falando, eu fui pegando o fiozinho de Ariadne e fui puxando nesse labirinto todo aí, porque esse processo do, da liberdade, né, que a gente fala tanto hoje da liberdade de expressão, e esse desdobramento desse individualismo, que, que então, assim, você falou do Jim Morrison aí, que fala que tem que participar mais, mas como que tudo isso é muito paradoxal. É por isso que eu acho que é tão difícil a gente compreender as coisas na história, as coisas na nossa vida, enfim, porque o desdobramento delas. É uma questão muito paradoxal isso, porque as pessoas estão participando mais, só que ao mesmo tempo esse mais ele é menos, porque menos profundidade, é menos conhecimento sobre as coisas, sobre os contextos, porque uma coisa é você passar uma informação, ficar jogando com informações, uma outra coisa é você aprofundar na subjetividade das coisas. Mas não é isso que você falou, por exemplo, é isso.
você falou dessas duas, que o Levi fala, mas há aí duas modernidades, né? Uma que vem do Renascimento, que é crítica e criativa, e Sim. a outra, que é essa subjetividade, né, que é mais materialista, que é, e, e ela é, em seguida, deturpada como individualismo. Esse individualismo chega a ser, né, esse individualismo. Narcisista. Você usou a palavra narcisista. Uhum. Por que é essa distorção aí? Porque existe um narcisismo hoje, assim, de como que as redes sociais, então, elas transformaram nesse lago, onde que Narciso, então, ali, ele está olhando para a imagem e aí projetando tudo. Então, é essa distorção de como que tudo isso foi distorcido, né? Na projeção de tudo que eu olho é projeção minha, então eu não aprofundo, eu só me vejo. Então, por isso que eu estou dizendo que essa informação que passa é passada, é passada. Então, esse individualismo que acha que sabe e é aquela coisa antiga, acha que sabe, mas não sabe que não sabe. Uhum. Entende? Uhum. Então, por É. isso que essa subjetividade, na verdade, ela vira um individualismo, ela vira um narcisismo. Enfim, é por isso assim que eu trago essa questão, Helder, e ela, poxa vida, ela é profunda pra caramba, porque você falou aí do Renascimento, e aí concomitante, mais ou menos ali com o Renascimento, no início do século XVI, a Reforma Protestante que traz essa questão do individualismo também, porque antes, no contexto ali medieval, existiu, os padres estavam ali fazendo a leitura da Bíblia, interpretando a Bíblia. A reforma protestante, Lutero, então, traz a possibilidade da pessoa que fazia uma leitura, interpretar a Bíblia. Eu lembro que esse foi meu primeiro pensamento de um projeto, né, de dissertação, de como que aquele individualismo ele se tornou isso hoje. É claro que tem muitas questões aí que envolvem muitas questões aí, o Helder. Porque desde essa presunção do ser humano achar que tem a razão, é uma centelha divina lá do Renascimento, ser crítico e tal, e passa por vários momentos aí que você falou aí de modernidade, do materialismo, de achar que é crítico, mas sempre é um crítico que vai para apenas um olhar. Ele é muito parcial. Você acha que falta mais, que há algo falta algo nisso tudo, né? Quer Falta, dizer, falta, porque isso gerou o que hoje? A distopia. Porque uhum, se tivéssemos profundidade, nesse individualismo seria uma individualidade. Eu sempre falo, individualidade é diferente de individualismo. uhum, Quanto mais a gente individualiza, mais a gente universaliza. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu mergulho em mim, eu percebo esse eu no mundo, eu começo a sentir mais os outros. A empatia é essa universalização. Então, eu acho que a modernidade, aí essa distorção, ela, ela, ela interpretou aí individualismo, entendeu? Esse individualismo num outro sentido, não num contexto de individualidade, né? é, uhum, Então aí eu acho que por causa dessa falta de profundidade nossa, e aí eu me incluo também, não é quer dizer que eu seja um ser à parte aí e melhor, não é isso, mas é que a gente vai percebendo isso, o quanto a nossa vida vai ficando sem esperança, a gente vai entrando em conflito, porque é, a gente vai misturando essas coisas. eu acho, não, então isso me leva a pensar aqui numa outra questão do seu livro, eh, que Morrison ele vai propor uma outra, ele vai ter outra proposta
parece que, a meu ver, é uma forma, uma preocupação dele de recuperar algo dentro do que está perdido. E no seu livro, Morrison, tem uma parte que diz: Jim Morrison vai do moderno ao primitivo, Isso. se tornando um elo perdido, mexendo e perfurando as fundas da sociedade moderna. Exato. Portanto, ele atravessa essa sociedade moderna, né, por meio de uma busca, né, de algo mais primitivo, Isso. né, para recuperar algo que possa oferecer, Isso. né, de acordo com o seu livro, que possa oferecer aí uma saída, ou apontar caminho, melhor dizendo, para aquilo que são, Possibilidade. não é? Novas Eu diria possibilidades. até mais como refúgio também, o refúgio que está sempre presente, né? É uma necessidade de fugir, de sair daquele caos urbano, da realidade mesmo, né? De buscar uma supra-realidade, uma realidade imaginária, e aí ele embarcar nessas viagens por reinos distantes e também trazendo a mitologia. Não sei, também eu vejo isso como uma espécie de refúgio que a gente pode buscar um entendimento, né? Porque E não é, Meire. Por isso, assim, por isso que eu acho que a linguagem é fundamental. É uma coisa que eu sempre estou batendo aqui na mesma tecla, em sala de aula, assim, a questão do paradoxo, a questão do ser e do não ser. Se a gente não compreender isso, eu acho que a gente não vai compreender por quê. É, porque, ó, essa relação aqui, lá na parte 17, quando que não é um retorno, é encontrar esse primitivo aqui. É o que o Ailton Krenak fala do futuro ancestral, né? Não é nem passado, nem futuro aqui, mas o que significa isso? Por isso que a linguagem é complexa, é mitológica. Você sabe disso, Helder? Essa relação do ser e do não ser. É porque nós fomos educados para a nossa mente ser e não ser. Mas é uma coisa que não é oposta, mas são complementares. São complementares. Então, por que então que o Jim Morrison é essa possibilidade? Não só ele, porque ele vai lá no Nietzsche. Aqui, ó, na parte 17, que eu estou sempre chamando a atenção, o Nietzsche fala uma coisa aqui que é super fantástica. No que concerne a tragédia grega, que na realidade conhecemos unicamente na forma de drama falado, observei já que essa desarmonia, olha só, desarmonia entre o mito e o verbo poderia despistar-nos facilmente até o ponto de diminuir no nosso espírito a significação e a importância da tragédia e atribuir-lhe assim um alcance muito mais superficial do que aquele que deve ter sido segundo o testemunho dos antigos. Pois, com que facilidade não esquecemos, nós que a mais alta idealidade e sublimação do mito, recusada ao poeta, lhe era acessível em todos os instantes na qualidade de músico criador. Então, o que quer dizer? Eu até coloquei aqui embaixo. Importantíssimo esse questionamento de Nietzsche. Como o gênio da música, que faz surgir a concepção da tragédia dionisíaca, desaparece. E o Jim Morrison tenta resgatar. É o quê? É justamente trazer essa encenação da música, que é o espírito dionisíaco, mas com a linguagem mitológica. Por que linguagem mitológica? Porque a linguagem mitológica é o que mais aproxima da realidade. Por quê? O que é a realidade? É a condição humana. Joga nesse redemoinho da condição humana para a gente refletir sobre as coisas. Não é diferente da linguagem, você sabe muito melhor do que eu, Helder. Muito mais, é muito mais profundo que a linguagem conceitual filosófica. Então, Sim. por exemplo, Agora, fala. pegando isso que você está falando, eu queria colocar essa parte do seu livro que fala assim,
que é da continuidade do que você está falando. Só para a gente, já que você está falando do mito, né, que vai ao encontro daquilo que o Morris estava querendo, quando eu li essa parte do seu livro, que diz o Morris vai do moderno ao primitivo. Então, chegando ao mito aqui, diz assim no seu livro: essa sociedade não tem os antigos mitos mais para guiá-los na passagem dos estados de maturidade e consciência. Então, dentro dessa questão, podemos ver aí, então, já desde a primeira questão lá do individualismo, da distopia, né? Se assim nós estamos numa sociedade distópica e que ela não tem nada, quer dizer, ela não tem uma bússola, é uma sociedade desbussolada, não sabe para onde se dirige, né? O seu livro aqui fala que ela aponta que a sociedade não tem os antigos mitos para guiá-los nessa passagem de maturidade, de estado de maturidade e consciência. Então, o mito aí, como você estava lendo, seria essa possibilidade, então, quer dizer, recuperar isso aí, essa coisa mais antiga, que nos serviria para apontar um caminho, é isso? Quer dizer, o que ele está propondo aí, o seu livro está falando, de que o Morris está falando, quando ele fala quando você fala que vai do moderno ao primitivo, e ele vai aos mitos, ele está propondo o quê? Que só temos uma sociedade em crise, distópica, extremamente individualista, portanto, ela não oferece nada. Nós estamos vivendo uma época de um puro individualismo, que não é aquela subjetividade em torno que o sujeito possa se compreender a ele mesmo, consciência, não tem consciência disso. Né? Que é o que você está falando aqui no livro. Portanto, ele não tem essa maturidade e consciência, que os mitos poderiam servir para uma reflexão dentro de não só desse mundo aqui onde as pessoas interagem no campo social, político, mas também na sua própria individualidade como sujeito, né? Uma resposta para uma crise tanto coletiva como pessoal. Daí o mito. E o que o mito poderia, dando prosseguimento ao que você estava falando, poderia ajudar, quer dizer, a reflexão que ele nos traz aí. Nos leva para que caminho? Isso é muito, muito assim complicado, complexo. É por isso que a gente está propondo, a gente quer fazer o evento lá em Goiânia, que é justamente essa dança, porque nós fomos educados para ficar, né, voltando a dizer, ficar de um lado ou de outro. Poxa vida, como? Pensemos juntos. Se eu quero chegar num pensamento mais profundo sobre as coisas, sobre mim mesmo, como que eu vou ficar apenas de um lado, ou bem ou mal? Você entende? Eu tô fazendo a relação da dualidade, olhar à esquerda ou direita. Como que eu quero compreender uma coisa mais orgânica se eu fico preso num lado só, num conceito, num conceito X, num ideal X? Eu não vou compreender essa coisa orgânica da vida. E o que o Jim Morrison, tanto o Nietzsche queria também, é jogar a gente nesse redemoinho e justamente que a gente possa, sem ruborizar, porque se eu ruborizo diante de mim, pronto, eu já não consigo passar. Então é essa dança. Por isso que quando o John Desmond foi quem matou o Jim Morrison foi o Nietzsche, justamente por causa dessa dança. E essa dança dionisíaca vai do Apolo e vai no Dionísio, vai no Apolo e vai no Dionísio. O problema do Jim Morrison aí é que ele ficou preso no Narciso. Para mim, assim, a grande questão, ele ficou preso no Narciso. E aí, então, da mesma forma o Nietzsche. Eu acho que tem uma parte no livro que eu coloco isso, né? Então, se eu estou usando linguagens o quê? Mitológicas. Por que linguagens mitológicas e não conceituais? É claro que tem um conceito, mas tem um conceito diferente, o quê? Que te joga na condição humana, num arquétipo que todo mundo se identifica.
Então, Porque todo mundo sente isso. Então, por isso que você fala que os mitos, os antigos mitos, nos servem para nos guiá-las nessa passagem. Na passagem. É nessa passagem. E essa passagem, como diz na música lá, atravessar para o outro lado, que eu acho, e eu acho também, a gente já comentou sobre isso, esse break on through, que lado é esse? Porque se eu for então olhar para o olhar artístico, e isso é uma coisa que o Nietzsche sempre diz, é o olhar artístico, ver a ciência através do olhar artístico, ver tudo através do olhar artístico, desse olho que vê de uma forma artística. E aí a arte que é capaz de transformar tudo isso aí. Então, esse passar por outro lado, a gente fala, é lado de lá e lado de cá. É o dentro e o fora. É uma coisa, não são oposições. É um complementando, por isso que é uma dança isso. Então, falar assim, atravessar por outro lado. O que seria atravessar? Vamos jogar isso para o universo. O que seria, então, um buraco negro no universo? Passar por outro, ser desintegrado nesse buraco negro. Será passar para um outro lado? Que lado é esse? Joga isso para dentro e o universo. A gente é capaz de pensar, sim, esse buraco negro. Seria atravessar por um outro lado, seria um outro estado de consciência. Mas que estado de consciência seria esse? Uma consciência que aqui, ó, não existe, não existe uma dualidade de bem e de mal, mas a gente vê as coisas como processos. As coisas estão acontecendo como processuais e transformadores. O problema é que eu acho que a gente não consegue transformar a sociedade de uma forma social, né, econômica, porque a gente sempre está vendo de uma forma dual. A esquerda vê de um jeito, a direita vê de outro jeito, e não vê um todo. E não vê de uma forma total. O que importa em tudo isso aí é que tem pessoas que estão passando fome, tem pessoas que estão sendo violentadas, estão sendo não é essa palavra, mas pessoas que estão sofrendo pra caramba, justamente porque tem alguém que está no poder que tem um olhar mais acentuado para um lado e não vê como processo, como resolver esse processo. Bom, eu não tenho a solução para isso, mas eu penso muito nisso, como a gente poderia ir aprendendo com tudo isso? Porque se a gente for ver na história, a gente não tem aprendido na história com tudo isso, com todos os pensadores. O que move a história? Hegel vai dizer uma coisa, Marx vai dizer outra coisa. O que move a história? Pô, nós estamos vivos e nós temos necessidades. Aí, fala. Só para ter uma parte do seu livro, faz parte de uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer, já que você tocou na história, então vamos falar de história. Essa pergunta é para Meire e para você, ambos responderão, porque tem uma parte interessante do seu livro, que vai levar isso que você estava falando, mas que ela vai, vamos ampliando aqui. Diz o seguinte: a literatura retrata o caos, Meire. E a história tem a pretensão de organizar e explicar esse caos. De organizar a literatura é o caos. A literatura retrata o caos e a história tem a pretensão de organizar e explicar esse caos. Eu conheço essa frase, viu? Conheço essa frase, não lembro a fonte. O que você como... Pois é, eu acho fascinante essa definição. Né? Depois o Paulo fala que ele é historiador, você é da literatura, quer dizer, é interessante isso, porque a literatura tem isso, quer dizer, você tem de várias maneiras, você tem Borges, tem Kafka, né? Sim. Você tem uma maneira de pensar o que é essa literatura. E são várias leituras, né? E vários leitores, então,
quem, na verdade, Há um caos? vai enxergar esse caos é o próprio leitor, né? Se ele for um leitor insensível, apático até, não muito dado a ter uma mente imaginativa, talvez não seja um caos, talvez seja uma leitura massacrante, insignificante. Mas para quem tem já essa sensibilidade, né, de perceber as nuances do texto poético, você pode extrair dali um caos mesmo. Quer dizer, o Kafka, ele pode promover esse caos, né? Sei lá, Clarice pode promover esse caos, provocar, melhor dizendo, pode até provocar. Mas se o leitor não se sentir seduzido, né? Não embarcar nessa viagem do próprio poeta, do escritor, ele não vai. Então, o caos é subjetivo. Mas a literatura ela tem quer dizer, o poeta ele vai lá, ele joga. Tá aí. Faça a sua leitura e encontre seu caos, porque eu estou meu caos, eu encontrei meu caos, eu não sei se você vai encontrar. Então eu vejo muito isso de é uma coisa muito subjetiva de cada leitor. Entendi. Agora, eu acho que enxergar o caos é para poucos. Tá. Agora, Draulio, você tem essa explicação, essa do Meire, né? Mas aí vem a história e diz que dentro disso tudo a história tem tem essa pretensão de organizar e explicar esse caos. O Meire falou que ela é subjetiva, mas se existe, a história diz, me parece que ela lida com como se fosse uma visão panóptica, olhando tudo e vendo um caos. Então, você olha para a sociedade e diz, como é que nós organizamos isso na política? Parece que não tem organização, a gente dá uma leitura assim, né, amplia a lente e diz, isso é um caos. Então, a história tem essa pretensão mesmo, né, ela tem essa pretensão, me parece que sim, porque o Nietzsche não gostava muito né, ele tem essa crítica, mas a história, por outro lado, ela realmente tem essa pretensão, né, Droga? De organizar isso. Como é que ela organizaria do subjetivo, como colocou a Meire, mas ela também tem essa visão geral, porque todo mundo pode. Você vê isso, muitas pessoas falando, isso aqui é um caos, isso não se resolve, o país é assim, o mundo está um caos, né? Ela sai do subjetivo, mas coloca em termos coletivos, porque ela está dizendo que o mundo. Aí o outro também diz, e o outro diz. Então passamos a ver ali, ou pelo menos a gente está entendendo que todos estão vendo a mesma coisa. Esse mundo é um caos. A Mary colocou em subjetivo, em caso mais subjetivo. Não quer dizer que não seja, claro, ela colocou isso, mas a história, como você diz, não, a história tenta explicar. É interessante isso, né? Parece que, não entendi, parece que sim. Como é que ela faz isso, Droga? Como eu coloquei, a pretensão, né? Porque, principalmente se a gente for ver, assim, estudando a teoria da história, assim, os vários pensadores falando sobre história, os positivistas, né, dizendo ali que o documento, aquilo que estava no documento era a verdade. Então, assim, os vários momentos na história, né, que tenta dar um sentido para essa história, o telos, né, de dar, então, assim, de todo esse olhar para a história e ter esse sentido e ir colocando, então, e fazendo os recortes, então, a Idade Média, Antiga, tentando explicar esses contextos para a coisa não ficar aleatória. Então, assim, criando narrativas justamente para fazer as ligações. Por isso, assim, que é de como que a literatura ela lança isso, é como um artista lançar na tela ali
jogar umas tintas lá, né? Puf, joga na tela. Aí vem um especialista, fala, tem aquelas cores lá, tá querendo dizer aquela cor, ou aquele determinado sentimento, porque estava vivendo aquele determinado contexto, por isso que ele reagiu daquela forma. Então tem esse olhar também de tentar dar um sentido para toda essa paisagem que parece realmente um caos. Então, assim, se pegar a Mary citou o Kafka, então aí se Guimarães Rosa, se a gente pega ali também aquele sertão que é aquela natureza trágica, né? Então, como que dá um sentido para isso? Aí você vai contextualizar isso na história, é a pretensão da história, é a pretensão da sociologia, mas aí está faltando alguma coisa, Helder. Está faltando alguma coisa. Então, assim, que olhar que está faltando? É a psicanálise? É o Jung com o arquétipo para a gente ir descobrindo o que está ali escondido lá na literatura? Por quê? História também tem ficção. Por isso que eu fiz esse paralelo aí. Realidade e ficção. A literatura é ficção, mas tem realidade também. Porque um autor, ele não tira do nada. Ele tira de uma vivência, de um olhar. Então, se a gente não é capaz de tirar a realidade da ficção e tirar a ficção também da história, que tem a pretensão de dizer que é a verdade, né? Mas o que aprender com tudo isso? Levar o que falta? O que falta que a gente não aprendeu com o mito? Levar para a condição humana, porque o mito leva para a condição humana. Só que aí veio o logos, veio o pensamento cartesiano, falou, nós superamos o mito. Tudo que surgiu depois foi, superamos o mito. Nós não aprendemos com o mito, porque nós transformamos o mito tudo numa falácia. Tá, mas o que é história? O que é a literatura? Se eu não consigo ter um olhar, mas como que eu vou ter esse olhar para enxergar, então, nessa ficcionalidade da história, da literatura, do mito, se eu não me encontro ali, se eu não encontro o ser humano ali, e não consigo fazer com que as pessoas sintam ali também, se encontrem ali também. O que eu posso aprender com a história, o que o Nietzsche fala assim da tragédia? Poxa, o que eu posso aprender com a tragédia? O que é a tragédia? Não é uma relação da liberdade versus determinismo? Édipo Rei, ele tentou fugir do seu destino, tentou fugir, tentou e caiu no seu destino. Então, o que é isso? Isso joga para a condição humana. Por que nós não conseguimos aprender? Tem coisas que eu consigo mudar, tem coisas que eu não consigo mudar. Aí então aí tem uma dança. Não é a busca por resposta. Você acha que, dando continuidade a que você está falando, te interrompendo, mas acho que é parte disso, que você diz que, no seu livro, que as alegorias usadas por Jim Morrison, em sua alegoria, melhor dizendo, diz que, em sua alegoria ao mito, foi a busca dele por respostas. Quer dizer, então, que o mito oferece resposta para isso ou que parece com um caos, né? Outra hora que não tem, parece que não há, as pessoas ou nós parece que temos uma espécie de atavismo que mantém-nos como que sem saber em que direção ir, que estamos fazendo neste mundo. Você colocou o mito aí, os mitos era, pelo menos lá na Grécia Antiga, né? A busca das respostas, né? Quer dizer, me parece aí, então, que o que você está falando do Morse aqui, né, que ele usava essa alegoria, em sua alegoria ao mito, era buscando respostas. Se Uhum. assim não é isso que o mito leva a isso, a busca de resposta, não é isso? Se o mito, como você acabou de falar aí, também tem um problema, porque ele também por conta da modernidade, principalmente ali no século XVIII, né? Ele sofreu um ataque muito grande, as questões Uhum. ideológicas.
Então, isso acabou que refletindo como se também não valesse a pena, mas ele não era algo que oferecesse respostas. Então, o que está? Há me parece aí, que tem que recuperar o mito, porque essa coisa de dizer, a partir do século XVIII, o ataque ao mito, como dizia Adorno, mas criou-se também um mito. É o paradoxo. Porque, isso é incrível, porque lá é, reafirmar a necessidade de memórias tribais, sim. Mas é justamente isso, de como que o mito foi tão distorcido. Isso que o Adorno coloca lá é fantástico, lá no Dialética do Esclarecimento, porque, caramba, os mitos que surgem nessa modernidade, o Hitler da vida, né? Então, o Adorno, ele descarrega toda aquela relação de ser judeu e tal, de tudo que se passou ali, porque ele percebeu de como que essa questão do mito, porque o mito busca uma unidade. Essa é a grande contradição do mito. E, por exemplo, Hitler buscava o quê? Uma perfeição, uma sociedade ali, então, acima, né? Então, que tem a ver também com essa unidade desse mito. Por isso que essa modernidade, ela não entendeu essa linguagem. Ela distorceu isso completamente, né? Uhum. Mas isso É a é, racionalidade, né? é, Uhum. exatamente porque assim, o Nietzsche, ele vai lá atrás, então ele critica o quê? Por que que houve uma distorção? O socratismo. Ele fala do Sócrates. A partir de Sócrates, então, quer ver? Olha só o que está escrito aqui. Se a antiga tragédia fosse desviada por uma tendência dialética que se orientasse para o saber, para o otimismo da ciência, seria necessário concluir deste fato que existe uma luta eterna entre a concepção teórica e a concepção trágica do mundo. E somente depois de o espírito científico chegado a limites que lhe é impossível transpor, reconhecer, pela observação desses limites, a nulidade de sua pretensão e uma aptidão universal. Olha aí, Helder. Uhum. Seria permitido esperar um renascimento da tragédia. O símbolo dessa forma de cultura seria, entre aspas, Sócrates adestrando-se na música. Ou seja, faltou isso, né? No sentido acima referido. Nessa comparação, entendo por espírito científico essa fé na virtude e na panaceia universal conferida ao saber. Fé cuja encarnação primeira se realizou na pessoa de Sócrates. Então, a partir do momento que Sócrates, então, acha que com a razão ele vai selecionar, então, assim, falar, ó, isso aqui é belo, né? Isso aqui é bonito, isso aqui é feio. Ele vai separando as coisas para encontrar essa panaceia, para encontrar esse mundo perfeito, né? Então, quando ele faz isso, poxa vida, e aí ele lança fora essa linguagem mitológica, ele deixa de lado algo no ser humano. Ele deixa de conhecer algo no ser humano. Porque, não, isso é feio. A ciência vai dizer, não, isso está superado. É daqui, ó, para frente. Então, essa linguagem, esse espírito trágico, ele vai desvanecendo, ele vai se perdendo. Quem quiser pensar a fundo nas consequências mais imediatas desse espírito científico, que avança sempre sem receio, compreenderá imediatamente como, graças a ele, o mito foi aniquilado. E como, por esse aniquilamento, a poesia, a expulsa da sua pátria ideal natural, teve de errar, daí em diante, como um vagabundo sem lar. Se nós concedemos legitimamente à música o poder de engendrar novamente e das suas próprias entranhas o mito, teremos de procurar a marca do espírito científico igualmente nas manifestações em que ele se afirma hostil
a essa potência de criação mítica da música. É por isso, Helder, que a intenção do nosso evento trazer a música, a poesia do Jim Morrison, então musicalizada, porque traz essa relação trágica, o mito, e aí o saber ligado à linguagem, à música. Linguagem, o saber, o mito e a música. Para quê? Para causar uma catarse, para causar justamente um redemoinho, aquilo que os gregos falavam de agonística, para se aproximar mais da condição humana, deparar com você mesmo. E aí sem esse rubor da questão racional científica, isso pode, isso não pode. Mas também, aí que está o grande equívoco. Como separar isso? E não entrar na questão da projeção do indivíduo, do individualismo, a distorção que a gente estava falando no início lá. Isso é muito sutil. Como aí eu tenho que ser antropofágico para ir fazendo assim, ó, absorvendo as coisas com muita. Ela fala, pô, isso é loucura, né? Porque como que eu vou fazer isso? É vivendo, né? É dançando, é aprendendo a dançar, errando, aprendendo, enfim, acertando. É complexo pra caramba isso, e não é uma cartilha. Não é que nem a ciência dá uma cartilha, né? Uhum. Isso lembra um pouco aqui uma outra questão que está no seu livro, sobre Morrison, que você diz assim, de Morrison mostra um lugar, possui uma territorialização, mas também um não lugar que desterritorializa e mostra sua utopia. Você Isso pode está falar? no livro do Draulio, você está lendo? Está no livro do Draulio. Território. Desterritorialização. Desterritorialização. Morrison mostra um lugar, né? De Morrison mostra um lugar, possui uma territorialização, mas também um não lugar que desterritorializa e mostra sua utopia. Muito Pode comentar, interessante. pode Bacana isso. comentar isso? Muito bacana isso. Dentro Dele disso não tudo, se achar, né? Dele não se adaptar, dele não se encaixar, né? nesse modelo. Eu acho que quando ele foi percebendo que aquele lugar que ele habitava ali não era o lugar, não era. Ah, por isso que eu acho que essa grande potência da década de 60. E poucos entenderam essa década de 60, porque essa década de 60 ela queria fundir forças, ela queria fundir os dois lados, não é fundir, é unir, né? Unir. Essa coisa da linguagem, nós somos viciados muito na linguagem, né? Então, é justamente essa ligação dos dois lados do cérebro, Ocidente também e Oriente, o lado mais intuitivo com o lado mais, então, racional do Ocidente, mais prático, enfim. Mas essa desterritorialização, porque eu vou na etimologia, então, da utopia, o topos, o não lugar. Então, o de Morse, ele desterritorializa porque ele fala, não é esse território aqui, eu quero um outro território. Então, justamente as portas da percepção é esse outro lugar. Mas ele territorializa novamente, por isso que é sempre essa linguagem do ser e do não ser, porque é possível. É possível esse lugar. Esse não lugar. Esse não lugar é possível. Ele queria ser um andarilho, ele queria ser um Rambo, mas ele não conseguiu, né? Ele estava ali preso, na verdade, ele tinha compromissos, ele de repente entrou para a banda e agenda cheia e tudo, mas o desejo dele era ser um andarilho, sair daquilo tudo, né? Então ele
estava ali, mas ele estava... Mas, Meire, não era a busca por Farharden? Sim, Que é o que mas, mostra mas que Rimbaud também propôs buscou esse Van Harden. Todos buscaram, todos esses poetas, os simbolistas, todos eles buscaram na sua cabeça. Eles queriam um lugar imaginário que, na verdade, acaba não sendo uma lugar. existencial, né? Para o artista de buscar um lugar ideal para viver, e esse lugar está aqui, né? É por isso que eu gosto de ir na etimologia da palavra, porque quando eu sempre faço é, essas relações, e atrás dessas relações tem justamente de onde que eu parti. Porque isso aí tem a ver com uma palavra que a gente fala de poesia, que é a poiesis, que é criar. É esse ato de criar um não lugar, essa utopia que é esse não lugar. Pronto. Tanto é que Van Harden, para ele, Criar. podia ser nas florestas mais distantes, numa ilha, que ele sempre citava na poesia, uma ilha, sei lá, em reinos distantes, sabe, lugares assim, longínquos, e sempre naquela busca, né? Na busca. É a busca constante, é a inquietação por ter um lugar, e esse lugar, na verdade, está na cabeça. É a inquietação E constante. falando, Helder, então se você falou aquela hora a gente conversando sobre história, se na história eu não consigo criar esse não lugar, se na história eu não consigo perceber um não lugar, por exemplo, Revolução Francesa eles quiseram isso, a Revolução Russa eles quiseram isso, não conseguiram por quê? Porque todas as revoluções não conseguem, sempre acaba caindo num círculo vicioso do que eu acho que na história falta contar a história do ego, trazer o ego para dentro da história. Parece que criaram algo assim na história separado. O que que esse ego, por que que não, essas revoluções não deram certo? Porque olha o dilema da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, liberdade. Pô, o que que virou aquilo ali? Olha o dilema da Revolução Russa, essa coisa de terra para todos, pão para todos. O que que virou aquilo ali? Todo o poder aos soviéticos, todo o poder agora ao partido, todo o poder ao Estado. Agora o Estado sou eu, Stalin. Por que isso sempre cai nesse circo? Por que a gente não consegue sair disso? Por que que a gente não consegue criar algo além disso? Por quê? Por quê? Por que que a gente não consegue? Então, esse ego, a gente não traz esse ego para dentro da história. Fala, ó, tem ego. Freud chama disso, daquele. O Jung chama disso. Sombra. Que seja, vamos falar disso, vamos contextualizar isso para mostrar que existe um eu ali que está agarrado nessa materialidade, agarrado no poder, é sedento por poder, é Você sedento. Fala, Helder. você está falando em termos é, em termos assim do ego e tal, né? Que é uma coisa muito presente e muito recorrente a isso. Uhum. Mas tem uma parte no seu livro que acho que ajuda a pensar essa questão, que quando você diz assim, a arte e a poesia de Morrison, ela, ela nos leva a uma linguagem universal. Então, essa linguagem universal não é aquilo que é necessário para pensar nessas questões que ela ultrapassam essa discussão em torno, ou seja, ela vai além dessa questão do ego, porque se eu estou colocando em questões universais, eu tenho que pensar em algo muito maior, né? Eu tenho que pensar, por exemplo, no mito. O que o mito pode ajudar? O que ele vai ajudar a pensar em, não só em termos individual, mas em termos mais inserido naquilo que você disse, né? Ela não é uma revolução em sacrifício
sacrifica o outro. Mas ela é muito mais, se tiver que ser sacrifício, a sacrifício de si mesmo, como é na tragédia. Quer dizer, é Isso. mais uma questão, né, que não mira, que não leva a esse ego, né? Ela está pensando em termos mais artísticos, né? Que como você colocou a arte, a Isso. poesia do Morrison, A como obra de linguagem arte. universal. O que é a É, obra de arte para o Nietzsche? O que é a obra de arte para o Jim Morrison? É ele. É o indivíduo. A grande obra de arte para o Nietzsche é o indivíduo. Qual que é a religião? Qual que é a religião do Jim Morrison nesse sentido? É arte. E o que é arte? É transformar. Eu falei tanto isso na semana, durante a semana, dentro da sala de aula. O que falta para o nosso pensamento? A gente desaprendeu esse transformar. O que é o transformar? Pegar uma forma e transformar esse pensamento, transformar esse sentimento. Por que, então, a gente não consegue sair desse círculo vicioso que a gente não consegue transformar? Vem um pensamento, a gente apenas segue o impulso desse pensamento, segue o impulso desse sentimento de raiva, de ódio, de revolta. E aí a gente não consegue mudar a nossa vida e, consequentemente, a sociedade. Porque se eu não consigo mudar a minha vida, como que eu quero fazer uma revolução? Como? Interessante. Aí eu lembro da música Revolution dos Beatles. Ele fala lá, que adianta ficar lá com uma bandeira lá, um cartaz do mal, se aqui dentro eu não penso de uma forma mais ampla, universal e universal mind. Eu estou pensando num nicho, num pequeno nicho da sociedade. Eu estou pensando num pequeno grupo da sociedade. Vamos fazer revolução? Vamos fazer. Aí nós vamos para o poder. E o outro? O outro vai ficar aqui. E ele vai gerar um ressentimento. Porque esse aqui, ele vai ter que manter uma força aqui para oprimir esse aqui. Então, essa aqui ela vai chegar um momento que ela vai querer novamente tomar o poder. Então, isso jamais vai ser assim, ó, vai ter um equilíbrio, vai ter justamente uma forma de um aprender com o outro, porque o outro vai ser sempre o inimigo. Esse daqui sempre vai criar uma narrativa, falar, ó, esse aqui é o inimigo. E esse daqui, falar, ó, vocês sabem na história, ó, nossa memória, nós não podemos esquecer o que eles fizeram com a gente. Quando a gente voltar, a gente vai fazer, eles vão ver, eles vão ver. Então fica nessa, ó, a proletariado, a burguesia, antes era burguesia e aristocracia, e agora a gente fica nisso. Tá, é claro que a gente precisa ter uma consciência de classe, é óbvio, de onde que eu vim e por que que eu penso de determinada forma e não de outra forma. Mas como que eu vou lidar com esse universo, essa diversidade? Eu não falo sempre em democracia? O que eu estou fazendo aqui dentro de mim nessa relação democrática? De olhar, de entender o outro. Ah, o outro é rico também. Tá, beleza, assim, mas como que eu vou. Bom, eu vou odiar o rico porque ele é rico, porque ele oprime. Então, quando eu chegar no poder, eu vou acabar com os ricos. Ah, é? Então, a gente não sai desse pensamento. Como que a gente consegue criar alguma coisa além disso? A gente não consegue. Isso é uma forma já dada na história, em tudo. Como que eu saio disso? Esse, Eu estava pensando, né? Você falando e eu fazendo aqui algumas conexões desse estado da não aceitação e quando se fala assim, vamos promover uma revolução, uma mudança, aí eu me lembro, eu associo, né? E aí eu queria
estou querendo jogar aqui, fazer um emaranhado de ideias que me vieram, a questão de você provocar uma mudança, ou seja, mude você. E a outra coisa, fazendo aqui um contraponto, é se mude. Se mude. E nesse se mude, aí vieram algumas conexões, alguns pensamentos na questão da não aceitabilidade da sua situação, da sua condição, e de uma busca por outro lugar, por outros lugares que na sua cabeça são melhores. Então, é aquela inquietação que muitos têm de eu vou provocar mudança e a minha mudança vai ser me mudando. E aí é onde entra toda essa jogada, essa coisa que a gente está olhando, observando, percebendo, desses brasileiros deportados, né? E que não aceitaram, por alguma razão, X, Y, não aceitaram a sua condição de brasileiro, vou ficar aqui, vou lutar, vou correr atrás de trabalho, na luta, e buscaram outra pátria, entendeu? Um Eldorado americano, né? E aí entra essa não aceitação da sua condição, da sua cidadania brasileira. Então, como é que tu lida com isso? Como é que vocês veem isso? Uma coisa é provocar uma mudança, e para outros, a mudança está em se mudar, né? Sair da sua condição. Ali seria uma outra forma de pensar em uma mudança. Mas que mudança é essa? Almeida, Sair da sua pátria. Eu mas estou jogando essas ideias, aí fala alguma coisa. Falem. é, quando você está falando, olha aí, o mudar é deslocar. O deslocar é, é de você desraizar. Nós estamos arraigados em conceitos assim milenares, assim que esses conceitos têm a tradição. Eu reflito muito sobre isso. A tradição ela é importante porque nós só chegamos aqui por, a gente já conversou muito sobre isso, Helder. Só chegamos aqui porque teve uma tradição, mas essa tradição, ela às vezes ela fica fossilizada, ela fica arraigada, ela cria uma bandeira. Por exemplo, nós estamos cantando o hino nacional do século XIX, tem hino nacional do século XVII, que fala de contextos ali de guerra e chamando todo mundo para guerra, que não sei o quê. Eu acho isso um absurdo. A gente não desloca nosso pensamento, a gente não desloca o nosso sentimento porque a gente tem medo do desconhecido. Então, por isso que a gente prefere ficar num lugar conhecidinho, na nossa casa que a gente habita, porque aqui eu tenho todos os meus. Eu domino todos esses conceitos, seja um conceito A, B ou C, eu domino e pronto. E eu não consigo deslocar, eu não consigo dançar com outros, aprender com outros. Por que que Marx é inimigo de Hegel, é o contrário de Hegel? Não, eu acho que um vai pensando e a gente vai pensando com eles para a gente buscar um sentido mais profundo. É por isso que eu acho que o sentido antropofágico ele é muito mais profundo do que tudo isso. Porque eu vou absorvendo aqui, vou absorvendo ali o que é bom para me fortalecer, para que eu possa ter um olhar mais profundo, um olhar mais abrangente, um olhar melhor, e que não que eu não ache que eu sou melhor, mas que eu tenha humildade para aprender, para eu deslocar, porque senão eu vou também criar ali uma caverna e ficar ali
criando seguidores. O que importa são seguidores e aplausos. Entende? Então, olha assim, quando eu estava lendo esse livro aqui, esse livro é muito bom. É da filosofia, mas a história usa muito. Eu já li esse livro aqui para fazer 2 provas de mestrado e 2 provas de doutorado. Por quê? Né? E aí eu escrevi aqui, eu fiz um rascunho aqui. Toda a história é a história do ego. E a historiografia lista incansavelmente para destruir, destrinchar os costumes, hábitos, culturas, etc., relativo a essa construção do ego. Não há na história uma história do ser. Essa é indizível. Nas páginas amarelas do tempo histórico. É indizível, pois o dizer cria representações que se esvanecem no tempo e no espaço. Pouquíssimos pensadores subverteram o pensamento, já que ele é do ego, mas não quer dizer que não há do ser. Entretanto, a cegueira arraigada culturalmente no pensamento ocidental não permite vê-lo. Toda estética criada é um escudo, a espada, a história do ego. É um escudo para defender isso. Com seu historicismo e distorcismo, ela relativizou na superfície o conteúdo, eu gosto. Não importando com as consequências, então aplaudamos para que eu possa defender também o eu gosto. Assim, a narrativa histórica é construída como base nessa relação eu gosto e não gosto. Portanto, ela não é apenas uma ficção do ego, que é sua natureza fictícia, tornou-se concreta nos costumes, hábitos e culturas do homem, que sofre, lamenta e protesta, mas não consegue perceber mais as razões do seu viver. O eu gosto e eu não gosto concretizou a sua vida de tal forma que ele sabe apenas repetir suas ações baseadas nessas conjugações. Portanto, a história é a repetição de fatos, ações que, ficticiamente e argilosamente, o ego escreve para si, de si e para si. Não sai disso. Então, por isso que quando a gente vai lá na linguagem mitológica, o que acontece? Quebra. Ocorre uma quebra. Por quê? Está falando de Narciso. Está falando, olha aí, pessoal, existe Narciso. O que a gente está fazendo? A gente está olhando para um lago e a gente está achando que a gente é um Deus. E a gente sofre porque a gente não consegue atingir esse Deus que a gente acha que é a gente. A gente não sai disso. Poxa, quando o Jim Morrison percebeu que ele era um bufão no meio dessas forças, que ele jogou com essas forças, e ele se tornou o quê? Um joguete. Era tarde. Era tarde. É isso que o meu livro fala assim, poxa, era tarde o que o Jim Morrison, então assim, quando ele descobriu para ele, mas ele deixou trilhas. Como o Nietzsche também deixou trilhas. E aí, no meu canal lá que eu trago o curso de História da Arte, eu trago um exemplo, essas trilhas. Eu trago de um livro, então, de um neurocientista, que ele dá exemplo lá de como que o coletor, o caçador, ele tinha uma relação muito mais ampla com a natureza, porque se passava um rastro ali, ele sabia que aquele bicho, aquele animal, ele era fêmea ou era macho, mais ou menos a hora que tinha passado. Se fosse prenha, se fosse fêmea, estava prenha. Porque ele tinha uma relação muito mais íntima com a natureza. Nós hoje nós não temos essa conexão. Essas trilhas para a gente elas se tornaram conceituais e a gente fica criando bandeiras, criando ideologias em cima do rastro, achando que aquilo é a verdade. O rastro não é o animal.
A gente pode chegar até o animal através do rastro, mas o rastro não é o animal, é uma representação. E aí, por isso que eu sempre estou falando aqui, olha a representação, estamos presos no cachimbo, estamos presos na representação. Assim a gente não vai encontrar o animal. Tá. Bom, Meire, acho que nós já passamos das. Helder, você quer complementar alguma coisa a respeito dessa Eu mudança? gostaria, encerrando aqui, pelo menos se o Doral quiser falar mais também, mas aqui eu acho que encerraria isso com uma parte do livro Draulio, que é bem muito interessante, para isso tudo que foi falado aí, né, que continua o desafio, que ela lembra muito Nietzsche mesmo, porque diz assim, a poesia de Morrison é uma celebração à vida e ao agora. Portanto, uma fenda na obscuridade do eterno presente e sua travessia. Então, aqui tem a questão do tempo repete duas vezes, né? E da travessia, que é uma palavra do Nietzsche, né? Que é a questão do para além do homem, que é lidar com o tempo, né? E fazer essa travessia nesse próprio tempo, ou seja, você tem que viver de tal forma que você desejaria até o que já foi passado, diferentemente dos ressentidos, daqueles né, que têm uma certa vingança com a vida que não quer saber dela. Mas para Nietzsche, nesse sentido, não. Quando se é bem vivido, né, até o que é passado, né, você gostaria de viver outra vez. Isso quer dizer que você é um desafio, como você colocou, muito grande, uma fenda nessa obscuridade do eterno presente, né? É uma dança, como você colocou. Ela nos leva de volta ao projeto, ao evento que vai ocorrer, que nós vamos fazer, né? Essa dança entre Apolo e Dionísio. A questão do tempo. A questão do tempo já foi comentado muito sobre a filosofia do Nietzsche, na questão do eterno retorno, que é essa questão, né, de você, apontada por Nietzsche, de você viver o tempo, no tempo, de tal forma que você não tem outro você não tem nenhum subterfúgio para apresentar, porque você está nele. E o que você tem que fazer é viver, mas viver de tal forma que todo o tempo seja como que aquilo que você está vivendo fosse como uma harmonia de uma sinfônica, de tal forma que ela seja bela. E isso você tem que atravessar toda essa questão da qual você está inserido aí, que é o agora, é o presente, é uma celebração, é uma travessia. E o Nietzsche chama de travessia aí. Aqui lembra o Break on Through to the Other Side, né? Que é uma questão que está lá no livro Assim Falou Zaratustra, essa questão de atravessar. Temos que atravessar isso no tempo também. Então, essa questão aqui, essa parte, eu achei muito interessante para finalizar a nossa, que é o que eu gostaria de falar aqui para encerrar. Pelo menos agora, por enquanto, se o Draulio quiser falar mais, ele. É, Helder. A gente já está terminando. A gente já está terminando. Mas só colocar aí. Aí eu lembrei do livro. Tem no meu livro também a citação, né? Do que é ser contemporâneo. George Agamben, né? Que é justamente esse buscar, esse ser contemporâneo. Eu acho o conceito dele muito interessante nesse eterno agora, que é o Nietzsche que você falou aí, né? Que ele traz isso. E esse ser contemporâneo, eu fui então encontrando em toda época esse contemporâneo. Então, para mim, o grito primal, o grito lá do coletor, lá do Neolítico, ele é contemporâneo, porque nós não resolvemos isso ainda. Qual que é o sentido dessa vida? Nós não resolvemos esse problema ainda.
é contemporâneo. Ser contemporâneo é você viver nesse tempo, né? Então, eu fui fazendo relações e encontrando a contemporaneidade em cada momento histórico, aqui e agora. Do Neolítico, do Paleolítico, então aqui, essa ritualização. Nós estamos aqui, que a gente já falou em alguma live, nós estamos aqui diante de uma nova fogueira que está iluminando essa tela aqui, né? Essa fogueira virtual. Nós estamos fazendo uma ritualização aqui, que é justamente de procurar buscar, é uma busca, procurar esses sentidos e justamente a tentativa de transformar, para começar a transformar a nossa vida, para a gente querer transformar realmente onde que a gente for, sala de aula, que possa isso expandir, né? Que possamos provocar uma mudança interior, Isso, né? é, que a gente Sobretudo. possa, né? Ok. Não é uma Caminhamos, cartilha. caminhamos para isso, né? O evento nosso lá é Espiritualidade. justamente provocar isso, né? Essa Uhum. dança, essa reflexão. Mas para isso a gente tem que ter, acho que, coragem, sabe, de deslocar do meu habitat, do meu olhar, assim, e ir lá sabe, fazer essa dança. Porque senão a gente não transforma. Ok. Muito bem. Vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade. Dessa vez o convite partiu do Draulio. E nós estamos sempre nessa conexão, né? Que nos move, assim, isso é muito bacana, que é a arte do Jim Morrison. Então é isso, encerrando aqui. Se vocês quiserem dizer mais alguma coisa, na próxima a gente espero que já esteja com o livro pronto, e aí vamos falar dos nossos livros, né? Vamos também mostrar para as pessoas que estiverem nos ouvindo os nossos livros, as nossas edições e reedições, né? É Helder. isso. Então, É é isso. isso. Perfeito. Até mais. Até mais. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Até mais.